Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vim conversar um pouquinho com vocês hoje porque eu vou fazer um vídeo mais diferente, assim, não fiz roteiro, não fiz nada. A gente vai ter uma conversa, assim, uma coisa que eu andei aprendendo e eu acho legal, super legal compartilhar com vocês, tá? Primeiro, de onde que veio tudo isso? Eu estou fazendo o projeto da Roberta Vicente, que é ler a Bíblia em um ano. Então eu já terminei Gênesis, estou em Êxodo agora. Só que é um segmento diferente, não é do começo ao fim. Eu tô lendo Gênesis, tô lendo Salmos, Provérbios e Mateus. Hoje eu tava lendo esse livro, Iscas de Satanás, e confirmou com um devocional que eu fiz semana passada, retrasada, quando eu tava lá em Gênesis ainda, e falava sobre José. Como vocês sabem, né? Então vamos já para a parte interessante do negócio, que é o seguinte. Esse livro, Iscas de Satanás, ele fala sobre a ofensa. Ó, como livrar-se de uma armadilha mortal. A ofensa. Vou contar aqui um pouquinho a história de Moisés, não, de José. José, né, era o filho preferido de Jacó. Ele era mais, sabe, eles tinham uma conexão diferente, eles tinham um amor diferente. E vocês sabem que José teve alguns sonhos. Deus deu 2 sonhos a José, onde ele era reverenciado pela sua família. O contexto, mais ou menos, dos sonhos era esse. Quando ele contou esses sonhos aos seus irmãos, os seus irmãos já odiavam José. A partir do momento que ele contou esses sonhos, os irmãos odiaram ainda mais José. Então, eles, né, tramaram toda aquela caída, aquele negócio todo lá pra matar José, né? José foi vendido, José foi parar no Egito, numa terra longe dos seus familiares. Nunca mais, provavelmente, na cabeça dele, ele ia conseguir ver o pai dele. Pra ele, era um caso perdido, encontrar. Talvez ele já pensasse que o seu pai estava morto. José foi parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar queria pegar ele e tal. E daí o que aconteceu? José não se entregou pra ela, fugiu, deixou a túnica com ela. Ela ficou com a túnica dele. Ele foi incriminado de estupro. E foi para onde? Na prisão. Lá na prisão, José passou por muitas situações também. José vai pra prisão, depois José revela o sonho do padeiro e do copeiro, do faraó, e depois ele vira um governador do Egito. Mas enfim, Ana Paula, o que tu quer falar sobre isso? Qual é o principal objetivo dessa conversa? A ofensa e a identidade. José tinha tudo pra odiar os seus irmãos, tinha tudo pra, sabe, ser aquele tipo de pessoa que reclama, que ele era a vítima da situação, realmente, ele era a vítima da situação. Ele podia reclamar, ele podia ser introvertido, ele poderia ter esquecido de Deus, ele poderia ter se rebelado contra Deus, ele poderia ter trancado seu coração e não ter confiado em mais ninguém, trancado seu propósito ali. Lá no Egito, se ele fosse, digamos, né, se ele fosse uma pessoa que não tivesse propósito, ele tinha abandonado seus princípios, tinha mudado seu caráter, sua personalidade, tinha mudado tudo que um dia foi construído. E uma das coisas que eu percebi nesse começo de ano é que muitas pessoas falaram o seguinte: uma das metas desse ano era não contar sonhos antes que eles se realizassem. Deus sabe o começo e já conhece o fim. Está escrito na sua palavra que é assim. José contou os sonhos aos seus irmãos. Aí eu fiquei assim, ó, enquanto eu tava fazendo devocional, eu fiquei assim, ó, se José não tivesse contado pros irmãos dele, né? Se José tivesse fechado a matraca, ficasse quieto, né? Com a língua dentro da boca, tava tudo certo. Os irmãos dele já tinham ódio dele. No fim, só aumentou aquele ódio. Porém, tem um porém. Nós somos seres humanos. Nós somos flexíveis. Nós mudamos. Deus não muda. Nós mudamos. Então, se Deus falou para José, através daquele sonho, Deus revelou a José que José seria uma pessoa grande. Por ele ter contado esse sonho, seus irmãos ficaram com mais ódio dele. Mas, gente, na palavra mesmo de Deus diz que no final, quando os irmãos de José vão atrás dele, né, na verdade eles não sabem que José é José, eles vão atrás dele procurando alimento, depois aí José se revela para eles. E o que José fala para os seus irmãos? Não fiquem tristes, não se sintam mal pelo que vocês me fizeram, porque Deus transformou o mal em bem. José poderia ter escolhido a ofensa. Ah, meus irmãos vieram atrás de mim agora eu vou pegar eles, vou matar eles. Agora eu vou pegar eles, vou colocar de meus escravos. Agora eu tenho poder, vou pegar eles e vou fazer o que eu quiser com eles. Eles não vão poder fazer nada, porque eu sou a vítima.
Eles fizeram mal pra mim, eu tenho que revidar, eu tenho que dar vingança pra eles. José poderia ter se revoltado contra Potifar também por não ter acreditado nele. Tá lá no calabouço reclamando pra Deus: "Oh Deus, eu fiz os negócios que o Senhor me pediu, andei conforme a tua palavra, fui vítima dos meus irmãos, e olha onde eu vim parar na prisão. Então não quero mais falar com o Senhor também, me retiro." Mas não, gente, sabe? José teve um caráter tão admirável, ele resolveu não ter a ofensa, não mudar o seu comportamento cristão. Que é fácil, né, a gente culpar Deus quando começa a ficar ruim pro nosso lado. Aconteceu tanta coisa na vida de José, ele não teve muitas liberdades, sabe? A única liberdade que ele tinha era a escolha entre fazer uma representação que lhe ofendesse ou fazer uma representação que acreditasse que aquilo fazia parte de um processo. É tipo muito mais fácil a gente culpar Deus, culpar os irmãos, né? Meus pais, meus irmãos, sabe? A gente deitar num canto, ficar ali chorando, reclamando e não fazendo nada. É muito mais prático. É muito mais confortável, sabe? Ter pessoas que te escutem e tu reclama e as pessoas te... Ai, você é a vítima, sabe? Só falta falar isso, você é a vítima. Mas não, José teve a escolha dele. E ele escolheu não usar a ofensa a seu favor. Ser traído por pessoas do seu sangue é uma coisa muito complicada. Hoje em dia hoje em dia não, né? Desde que mundo é mundo, acontece esse tipo de coisa. Familiares se desentendendo, não tendo uma aproximação porque não sabem respeitar uma opinião do outro. Todos nós temos a escolha. Escolher a ofensa ou escolher seguir a vida. Simplesmente tomar o governo sobre a nossa vida e seguir, sabe? Não ficar remoendo e vivendo o passado. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, independente de José ter contado sonhos para os seus irmãos ou não ter contado, Deus já tinha lançado a bênção sobre a vida de José. Porque Deus tem os seus planos para a nossa vida. Depende só da gente. A maioria das coisas depende só da gente, não depende... Tipo assim, Deus lança a bênção sobre nós. Na Bíblia tem muitas promessas, muitas coisas que já estão sobre nós. Mas depende de nós. O que mais balanceava se poderia acontecer ou não era o caráter de José. Se José fosse reclamão e ficasse lá no canto, emburrado dentro do calabouço, vocês acham que ele ia conseguir, ele ia chegar perto das pessoas para interpretar os sonhos? Ele ativa, estrategista mesmo dentro de uma prisão? Se ele fosse uma pessoa reclamona e vitimista? Não seria. Ele não teria oportunidade de chegar até o faraó. Mas não, eles vão fazer tudo diferente. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele foi um bom servo, fez o seu melhor. Ele viu seu pai fazendo o seu melhor também. Quando José foi pro calabouço, foi pra prisão, ele estava lá injustamente. Mas só quem sabia que era injustamente era ele. Ninguém sabia. O que ele resolveu fazer? Vou seguir meu barco, vou seguir meu rumo. Vou ser quem eu sou aqui, dando o meu melhor aqui dentro. E até que aconteceu o quê? Ele teve a oportunidade de interpretar o sonho do faraó. O faraó teve um sonho, lembraram dele, que tinha um interpretador de sonhos na prisão. Ali, a vida de José mudou completamente. Então eu quero te lembrar uma coisa, que a palavra de bênção já foi lançada sobre a sua vida. Tem várias promessas na Bíblia que são para nós. Só que para elas se cumprirem em concordância com a palavra de Deus, depende só de nós. Depende da nossa força de vontade. Depende se se a gente vai resolver ficar introspectivo ou a gente vai caminhar em frente, sabe? Eu espero que você escolha a mesma coisa que José escolheu. Não ficar no canto reclamando, não ficar, sabe, remoendo as coisas que te aconteceram, mas levantar e fazer novas coisas. Levantar e fazer o que realmente você é, o que realmente você nasceu para ser. Viver o teu propósito. As coisas mudam a partir do momento que a gente muda. E a nossa mente, ela pode ser traiçoeira se a gente não souber governar sobre ela. Se a gente não souber representar e viver a palavra de Deus, das situações que nos acontecem, a nossa mente pode querer ficar introspectiva e não avançar.
mas que a gente possa ser corajoso, porque a palavra de coragem e de bênção sobre a nossa vida já está aqui. A gente só precisa agarrar ela com todas as forças, acreditar nela e saber que o nosso passado, a gente não tem mais o que fazer, mas o nosso futuro, a gente planta todos os dias. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra. E se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar. E não esquece de me seguir no Instagram também. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.